Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouco? Estamos quase encerrando a questão 222 de O Livro dos Espíritos. Essa questão está na segunda parte, que tem como título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, e está no capítulo Considerações sobre a Pluralidade das Existências. Esse capítulo ele tem somente essa questão, que é uma reflexão mais ampla feita por Kardec em torno da reencarnação. Ele apresentou nós já começamos, já temos alguns encontros, né, que tratamos desse tema. Ele começou apresentando para a gente algumas questões, mas partindo do pressuposto da não concordância com o ensino dos espíritos, no sentido de, vamos dizer assim, se a gente ignorasse completamente a existência dos espíritos e fôssemos abordar a questão da reencarnação somente a partir daquilo que o nosso conhecimento aqui na matéria nos oferece, quais as questões que poderiam ser levantadas, e aí ele vai trazer para a gente, né? Nós até trabalhamos isso na nossa última conversa, uma série de pontos em torno da lógica, da justiça, dessa possibilidade de uma única existência. Tanto pensando naquilo que podemos perceber hoje, que talvez sejam reflexos, ecos de existências passadas, né? No sentido das ideias inatas, dos conhecimentos que muitas vezes apresentamos sem que tenha ocorrido um período nesta existência de aperfeiçoamento, de preparo para isso, mas também pensando nas questões futuras. E nós estamos quase terminando esse capítulo, né? Temos provavelmente esse estudo de hoje, mais um, tratando ainda sobre o tema, mas paramos num momento onde Kardec tinha começado a questionar coisas do tipo: tem alguma doutrina que é capaz de resolver os problemas todos que foram apresentados por ele, né, com relação a essa justiça, ou de outra forma, né, a injustiça que nós percebemos com relação a várias criaturas dentro da sociedade? E aí ele vai falar da diferença, por exemplo, de riqueza, da diferença de saúde, daqueles que nascem, mas morrem numa idade muito jovem ainda. E aí ele começa a trazer o ponto para aquilo que o Espiritismo apresenta. Nós seguimos da seguinte forma: essas questões, porque ele está levantando, né, as questões em torno da justiça de Deus, da lei de progresso e assim por diante, ele segue. Essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontram solução. Tem questões que nós conseguimos observar, né, que existem e que nós conseguimos observar, seja no campo psicológico, seja no campo da moral, nessa questão do progresso, né, que se não for aquilo apresentado pelos espíritos e organizado por Kardec nas obras da codificação, se não for através dessa explicação, a gente não consegue encontrar alguma explicação que seja razoável, que seja racional, que possa ser compatível com a ideia de um Deus justo e bom. Ele segue: limitamo-nos, já que são considerações sobre a pluralidade das existências, limitamo-nos a formular as de ordem mais geral. Kardec apresenta, à sua época, as questões que mais comumente eram encontradas em torno desse tema. Como quer que seja, alegar-se-á, talvez, que a Igreja não admite a doutrina da reencarnação, que ela subverteria a religião. Não temos o intuito de tratar dessa questão neste momento, mas tem estudos em torno dos concílios lá atrás que vão levantar essa questão, mostrando que teve momentos, principalmente nos primeiros séculos, onde a Igreja não condenava essa doutrina da reencarnação. Não temos o intuito de tratar dessa questão neste momento. Basta-nos o havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus, a bondade e a razão por excelência. Se é uma teoria, uma proposta, né, uma proposição
uma ideia formulada que vai contribuir para o desenvolvimento moral, para o desenvolvimento racional da humanidade, e se nós entendemos, né, uma religião que percebe Deus como sendo bondade suprema, inteligência suprema, não tem como uma coisa se distanciar da outra. Que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinadamente recusado a render-se à evidência e expulsado de seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação? E aí é interessante essa provocação, porque isso vai, né, caminhar para o entendimento que Kardec sempre trabalhou de forma muito clara, de que a religião e a ciência, de que o espiritismo, né, e a ciência deveriam sempre andar juntos. E aí o que ele está recordando é que houve momentos lá atrás em que a ciência começou a mostrar, né, realidades, verdades, conhecimentos que antes não tinham sido percebidos, e que a igreja teve que se submeter a esses novos conhecimentos apresentados pela ciência. Por isso a pergunta dele, né? Que teria sido da religião se, contra tudo aquilo que a ciência, que o conhecimento universal àquela época estava apresentando, se ela insistisse em defender a ideia de que o mundo havia sido criado em 6 dias. E aí ele parte para outras reflexões. Que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido entre povos cultos uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigos de fé? Logo que a evidência se patenteou, a igreja criteriosamente se colocou do lado da evidência. Logo que as coisas começaram a se mostrar de outra forma, nós percebemos, né, aí a questão da sabedoria, né, do mundo em geral, das pessoas que estão se desenvolvendo no mundo em geral, foram abandonados os conceitos retrógrados e foram aceitos as propostas mais progressistas, mais de acordo com o desenvolvimento que a ciência vinha apresentando. Uma vez provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que a não ser por esse meio não se consegue explicar alguns pontos do dogma. Peraí, dogma? Como assim? Pois é, dogma é uma doutrina, é um conceito, é um conjunto de conhecimento formado, um conjunto de informações formado. Então aqui ele está falando do dogma da reencarnação, porque é uma lei, é uma proposta, né? É um conceito estabelecido, é nesse sentido. Não no sentido de verdade inquestionável, até porque a doutrina não traz para a gente essa ideia de verdades inquestionáveis, né? É nesse ponto que está sendo mencionado. Vou voltar nesse pedacinho da frase. A não ser por esse meio da reencarnação, não se consegue explicar alguns pontos do dogma. Cumpre admiti-lo e reconhecer meramente aparente o antagonismo entre esta doutrina e a dogmática. E aí, quando ele fala da diferença, né, entre esta doutrina da reencarnação e a dogmática, é naquele sentido que foi colocado ali atrás, de questões como sendo os mistérios, os artigos de fé, as imposições, as verdades que têm que ser, vamos dizer no popular, né, engolidas sem questionamento nenhum. É essa a diferença que ele está contrapondo aqui. Mais adiante mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância aqui da doutrina das vidas sucessivas separa a religião e que a esta não faria aquela doutrina maior mal do que lhe fizeram as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. O que ele está querendo dizer aqui? Que se a gente for analisar as coisas de modo muito racional, a gente vai perceber que a ideia da reencarnação, que na verdade já se encontra na Bíblia, né, isso daí vai ser demonstrado, a gente tem várias passagens em todo o contexto, né, do livro sagrado, do livro sagrado aceito, né, pelas religiões ocidentais, mas que vão trazer exemplos, notícias da reencarnação. Essa doutrina, esse conhecimento, traz, na verdade, muitos menos prejuízos para as religiões
do que a ideia das descobertas geológicas, da própria ideia, né, dos períodos de desenvolvimento da Terra, que na verdade quebram com a ideia da criação do mundo em 7 dias. Em 6 dias, porque no 7º Deus descansou. Mas muito bem, por que ele está mencionando isso? O que ele está conversando aqui? É importante a gente lembrar que no contexto da escrita do Livro dos Espíritos, o contexto era da criação de uma doutrina, não era da criação de uma nova religião. Tanto é que a religião que é proposta, né, dentro desse, que é entendida, proposta não, a religião que é entendida por Kardec nesse sentido é mais próxima da ideia apresentada por Pestalozzi de uma religião moral que tem a ver com eu, Rogéria, dentro daquilo que eu estou aprendendo que é o certo, dentro dessa ligação que eu me proponho a fazer com o Criador, dentro do modo como os conceitos morais já estão se tornando cada vez mais presentes na minha vida, tento aplicar diariamente, a todo momento, essas questões, né, da espiritualidade, essas questões morais, essas questões que esse entendimento racional e lógico traz para minha existência. E isso prescinde, não necessita de templos, de rituais, de intermediários para que aconteça. Kardec propõe isso, aliás, Kardec entende isso, porque era esse o modo como Pestalozzi ensinava lá no Instituto de Iverdon, quando ele ainda era criança. E dentro desse contexto, né, pós-iluminista, onde aquele modelo de religião estava sendo questionado, Kardec está propondo aqui reflexões para o modelo religioso em geral, não no sentido de criação de uma outra religião a partir do espiritismo. Isso daí vai sendo construído e desenvolvido ao longo do tempo, sem que tenha sido a intenção primária de Allan Kardec. Seguindo, e me perdi onde que eu estava, e achei onde que eu estava, mas eu vou voltar no início da frase só para não me perder, né? Mais adiante mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que da doutrina das vidas sucessivas separa a religião e que a esta não faria aquela doutrina maior mal do que lhe fizeram as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. Demais, já mencionamos isso, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. E aí Allan Kardec cita o Evangelho de Mateus, capítulo 17. Quando desciam da montanha, abria parênteses, depois da transfiguração, Jesus lhes fez esta recomendação: não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então seus discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhes Jesus: é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram, e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo, darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderam então seus discípulos que era de João Batista que ele lhes falava. Então Kardec vai trazer esse exemplo claro, porque é uma referência clara, direta a essa ideia da reencarnação. Pois que João Batista for Elias, houve reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Conclusão de Allan Kardec. Em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer a aceitemos, quer não, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la. Desde que ela exista, malgrado todas as crenças em contrário. O que Allan Kardec está dizendo para a gente aqui agora é o seguinte: olha, a gente acreditando ou não, é uma lei universal e vai continuar existindo da mesma forma. Não importa se a gente quer entender isso dessa forma ou não, ela vai continuar a existir. O essencial está em que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. O problema aqui, que ele está querendo deixar bem claro, não é que a reencarnação deva ser
imposta a todas as pessoas. O problema que ele acha mais sério aqui não é isso. O que ele está querendo deixar bem claro é que o ensino dos espíritos é cristão e que no cristianismo existe reencarnação. Por isso que ele está apontando a partir dessa citação do Evangelho de Mateus. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. O espiritismo não é contrário a religião nenhuma. O espiritismo ele só nos auxilia, não terminamos o capítulo, mas só para encerrar essa parte, ele vem nos auxiliar a entendermos a lei divina, a nossa relação com Deus, a nossa relação com Cristo, o modo como nós temos que levar a nossa vida de uma forma um pouco diferente do que era visto até o século XIX. Ainda temos no nosso comportamento diário muitas ações que são próximas, na verdade, desses comportamentos lá atrás, principalmente porque eles foram uma constante nas nossas existências, mas já estamos amadurecidos o suficiente para conseguirmos perceber as coisas de outro modo. Se já conseguimos olhar para fora da Terra, identificarmos infinitos sóis, infinitos mundos, não dá mais para a gente pensar com relação à ideia de Deus da mesma forma que a gente vinha pensando até 2 séculos atrás. E é por isso que os espíritos trazem para a gente de uma forma tão magistralmente clara, lógica, cristalina, o que é a nossa realidade. Na nossa próxima conversa nós encerramos esse capítulo e logo depois nós vamos conversar sobre a vida espírita. Um beijo para vocês e até a nossa próxima conversa.